Olá a todos, continuando com o nosso de Kitzur Shulchan Aruch, a gente chega agora na 10ª alahá desse capítulo. Fala Kitzur Shulchan Aruch, Noagim shefilu kama nashim adlikot nerot bebait echad vekol echad mevarechet al nerot shela ki kama shinetosef ora yesh ba simcha yetera. O que acontece se tem algumas mulheres passando o Shabat na mesma casa? Será que elas podem acender juntas? Então aqui temos dois costumes, o costume Ashkenazi e o costume Sfaradi. De acordo com o costume Ashkenazi, não tem problema que algumas mulheres acendam velas e façam brachá, porque quanto mais luz, mais alegria e mais bonito é. Consequentemente, cada uma pode fazer brachá porque ela está aumentando a luz. Já de acordo com o costume Sfaradi, somente se faz brachá se for a única vela daquele ambiente. Então, se tem algumas mulheres passando Shabat na mesma casa, uma vai ter que acender na sala, uma no quarto, uma na cozinha, cada uma em um lugar diferente. Porque se elas vão acender no mesmo lugar, não podem fazer brachá. Tem que considerar isso, a diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, quando passa-se Shabat em um hotel. Tem muita gente que costuma acender velas ali do lado do refeitório, já que tem muitas velas acesas, uma do lado da outra. De acordo com o costume Ashkenazi, dá para fazer brachá, cada mulher e mulher pode fazer. De acordo com o costume Sfaradi, só a primeira poderia fazer brachá. Só falo que Kitzur Shulchan Aruch tem que prestar atenção para não acenderem duas velas no mesmo kli, no mesmo utensílio. Então, por exemplo, velas de óleo em que se coloca esses pavios que ficam boiando, duas mulheres não podem colocar dois pavios no mesmo potinho, porque não parecem ser duas velas de duas pessoas. Cada uma deve acender a sua vela no seu potinho separado. Se são velas de cera, então obviamente elas são separadas, mas no caso do óleo, às vezes dá para colocar no mesmo potinho alguns pavios. Então, nesse caso, deve prestar atenção para serem velas separadas. Se não tem outra opção, se esse é o único jeito de acender, então dá para acender assim também. 11ª alahá, ele tem mais filho beodem lesoch nekev menorah shemachnisim sham et haner shel chelev ou shel shava, kedei sheyagia lesham yitkabe. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch que não se pode colocar água embaixo da vela para quando a vela chegar próximo à água, ela apagar. Ou seja, se eu não quero que a vela fique acesa por muito tempo, eu quero que a vela apague em determinado momento, eu não posso colocar óleo embaixo para quando a vela for queimando devagarzinho, aos pouquinhos, quando o fogo chegar lá embaixo, a água vai apagar o fogo, porque mesmo que eu fizer o Shabat, eu estou planejando aqui o apagamento da vela. Se a minha intenção é só para levantar a vela um pouquinho, como no caso do óleo, é muito comum colocar um pouco de água no pote de óleo e óleo na parte de cima, para o óleo ficar na altura máxima do potinho, para a vela ficar acima do pote. Então, nesse caso, eu não quero que a vela apague quando eu chegue lá embaixo, eu não estou colocando água para que a vela apague em algum momento, eu estou colocando água para subir um pouquinho o óleo, ele ficar mais alto. Em vez de encher o potinho inteiro de óleo, eu quero encher só parte dele. Então, nesse caso, tudo bem. Mas se a minha intenção é que quando a vela chegue na água, ela apague, aí não é proibido. Porém, se tem realmente necessidade, se tem algum risco, alguma coisa do tipo, então, nesse caso, dá para fazer isso se a água for colocada Erev Shabbat. אבל להעמיד כלי עם מים תחת מנורה תלויה, כדי שאם יפלו נתותות יתקבעו, איסור גמור, או אפילו להעמידו מבעוד יום. Porém, se é uma vela que às vezes ela solta um pouco de faíscas, eu quero colocar um pote de água embaixo para a faísca cair nesse pote de água, nesse caso é proibido, porque a faísca ela chegaria até o pote, no momento em que eu coloco água, eu estou antecipando o apagamento dessa faísca. Essa daqui é uma proibição. Então, nesse caso, eu não posso fazer isso mesmo Erev Shabbat. Então, se eu tenho alguma vela que realmente tem algum risco, perigo de que ela solte faíscas e algo do tipo, eu posso colocar, como ele fala na continuação, um utensílio sem água, mas com água é proibido. O leamid klib bli maim lekabel nitzotzot mutar afim shecha que nitzotzot tem bem mamash. Mas então, se eu coloco um kli, eu coloco algum utensílio de metal ou algo do tipo, para que mesmo que caiam nitzotzot, faíscas, isso não vai pegar fogo, não vai queimar, não tem problema, o problema é colocar realmente água. ולהעמיד הכלי בשביל שיטפטף לשם השמן או אוכל משחשכה אסור, דכיוון שמטפטף ויעשר הכלי בטלטול, נמצא שמבטל כלי מכנו ואסור, משום דאבי כאילו דבקו שם. Agora, o que acontece? A minha vela está pingando, a vela começou a pingar, e eu não quero que as gotas ou de cera ou de óleo, do que seja, estraguem o móvel que tem embaixo. Nesse caso, eu não posso colocar um prato ou algo do tipo para proteger o móvel. e evitar com que a cera caia no móvel, porque no momento em que esse pouquinho de óleo, um pouquinho de cera caiu nesse prato, eu não posso mais movimentar o prato. Esse prato fica proibido de ser movimentado, porque o óleo que caiu da vela era um óleo que estava lá
para servir para a vela, então ele é proibido de ser usado no Shabat, e quando ele cai no prato, o prato se torna mukse devido ao óleo que caiu em cima dele. Isso é chamado mevatel kli mechanot. Tinha um prato que podia ser movimentado, e agora na hora que a vela caiu em cima dele, ele ficou proibido de ser movimentado. É como se eu tivesse grudado, de um ponto de vista da halakha, digamos assim, o prato lá. Então isso daqui é proibido, mas provavelmente a gente vai aprender um pouquinho mais sobre halachot ligadas a isso, ligadas a mukse. Mas de qualquer forma, isso não pode ser feito no Shabat. Então, se no Shabat a vela começou a pingar, eu não posso colocar um utensílio embaixo para proteger o móvel ou o que seja dos pingos das gotas. Claro que se tem o risco de pegar fogo, algo do tipo, pode pegar fogo na casa, ou alguma coisa desse tipo, uma situação diferente, tem aqui algum risco. Se eu estou falando somente para proteção do pote ou do móvel que tem embaixo, nesse caso eu não posso no Shabat colocar alguma coisa. Avalem do meu mutar, mas se eu quero colocar lá alguma coisa Erev Shabat, não tem problema. Vem na tafle tochoshim, ansul estapeg menu Shabat, veklia sobre tiltul, vem lá na tafle tochol, não necessar que tiltul, dei machshava be'alma. E aí, se no próprio Shabat caiu, pingou alguma coisa nesse pote, o pote fica proibido de ser movimentado, igual o óleo da vela é mukse, eu não posso movimentar ele, mas por fim a gente vai aprender um pouco mais claramente o conceito do mukse. O utensílio no qual esse pote caiu, esse óleo caiu, também fica proibido. Mais 3 alachot curtinhas para terminar o capítulo. 12ª alachá, tov lenechet achalot al shulchan kodem shmanlikim et hanerot, likaman zman peitet seif bet. Ele traz aqui um costume de colocar as halot de Shabat na mesa na hora em que se está acendendo as velas. A gente vai ver mais para frente isso no capítulo 89. Alachá yod gimel, isha sumai mesh labal yadlika bal vevarech, uma mulher cega. Se ela é casada, o marido deve acender as velas e fazer brachot. A brachá das velas é feita pela iluminação que a vela traz, pela possibilidade da pessoa ver, por causa das velas, o ambiente. Então, já que a mulher, nesse caso, é cega, ela não vai ter proveito dessas velas, então o melhor é que o marido acenda e faça as brachot. Porém, se ela não tem marido, ela mora sozinha, não tem ninguém que mora com ela e ela vive sozinha, então nesse caso não tem problema, ela pode acender, mesmo que ela não vai ter proveito da própria luz. De qualquer jeito, é um decreto dos nossos sábios de acender vela de Shabat, ela pode acender mesmo que ela não tenha proveito. Se tem outras pessoas que moram na casa e eles acendem e fazem brachá, essa mulher cega, se ela quiser, ela pode acender, porém sem brachá. Porém, se a casa é dela e tem outras pessoas que moram somente para ajudar ela, então nesse caso, por ser a dona da casa, por ser mais importante na casa, ela acende com brachá e os outros podem depois acender com brachá também, principalmente de acordo com o costume ashkenazi, que no mesmo lugar das pessoas podem acender e fazer brachá. Caso sejam sfaradim, então realmente seria melhor acender em outro ambiente com brachá. Última alachá, uma mulher que esqueceu de acender as velas de Shabat, tem um knas, tem uma multa de que ela deve acender uma vela mais para sempre. Então, uma mulher que esqueceu uma vez de acender as velas, ela tem que acender uma vela mais a partir do Shabat seguinte para todos os Shabatot. E se ela esquecer uma segunda vez, ela vai ter que acender 2 velas a mais, e assim vai aumentando. É um knas, é uma multa para que ela nunca esqueça, para que ela tome muito cuidado com isso. Mas se ela não acendeu, não por negligência, não porque ela esqueceu, mas porque realmente aconteceu alguma coisa que impossibilitou ela de acender, de repente não tinha velas, ou a vela que tinha estragou, caiu no chão, ou aconteceu alguma coisa que ela não estava no momento para acender as velas, não estava no controle dela, foi um imprevisto, algo do tipo, nesse caso não tem o knas, não tem essa multa, então não precisa acender velas a mais, é somente se realmente ela deixou de acender, ou por negligência, ou porque ela esqueceu.